Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. Muito bom dia para você, que Deus te abençoe nessa manhã. É uma alegria mais uma vez podermos estarmos juntos aqui para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. Palavras belíssimas para nós, para mim e para você nessa manhã. Não desanime, o Senhor vai estar à tua frente, não tenha medo. Deus vai estar na tua companhia. Deixe-me falar uma coisa. Tem algum exame hoje para ser feito e está um pouco assustado? É o que a Bíblia fala para mim e para você, não tenha medo. Não desanime, não se assuste. Deus vai estar à tua frente. Tem algum problema difícil familiar para ser resolvido hoje? Não desanime, não tenha medo. Deus vai estar à tua frente. Qualquer dificuldade que em algum momento agora, hoje, você sinta, tenha certeza disso. Se lembre dessas palavras. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O Senhor vai estar à tua frente, não tenha medo, não desanime. Ele vai estar na tua companhia. Nós estamos estudando agora, nesse período, as epístolas à igreja de Corinto. E nessa manhã quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5, no verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Os capítulos que antecedem ao capítulo 5, os capítulos tratavam de relacionamentos. E o apóstolo Paulo sabia perfeitamente que a igreja de Corinto tinha alguns problemas com respeito ao ciúme, alguns problemas de partidarismo. Alguns escolhiam um partido em vez de um outro dentro da igreja. Alguns consideravam alguns dons melhores do que outros. E isso, consequentemente, iria enfraquecer a igreja, iria enfraquecer na pregação do evangelho. E nos capítulos que antecedem ao capítulo 5, o apóstolo Paulo trata desses problemas. Mas no capítulo 5, ele aqui agora traz à tona questões mais sérias que entendo que eram questões morais. Ele cita no capítulo 5, no verso 1, e diz o seguinte, que ali naquela igreja de Corinto havia filho que estava dormindo com a sua própria mãe. Isso era incesto. Consequentemente, aqui agora o apóstolo Paulo, tratando desse problema, ele estava dizendo para a sua igreja que uma igreja que estivesse vivendo dessa forma, a sua reputação, a sua imagem seria um empecilho no cumprimento da missão. Como que as pessoas que estavam lá fora iriam querer vir para essa igreja, sabendo que as pessoas que estavam dentro da igreja estavam vivendo com a sua vida moral destruída, estavam vivendo dessa maneira, praticando pecados como esse. E aqui agora o apóstolo Paulo, então, ele orientando a sua igreja, ele está dizendo, olha, se vocês precisam viver de acordo com o que Deus está pedindo para que vocês possam viver, nós entendemos uma coisa. Uma igreja que não se preocupa com a sua imagem é uma igreja que terá dificuldade de alcançar o mundo. O apóstolo Paulo estava dizendo para aquelas pessoas naquele período que eles tinham nas mãos a responsabilidade de influenciar o mundo e não deixar que as práticas mundanas invadissem a igreja, tomassem a igreja. E essas práticas aqui agora estavam sendo um empecilho para que as pessoas que estivessem fora, no mundo secularizado, pudessem olhar para a igreja e entender como sendo uma igreja que eles deveriam fazer parte. Ali seria uma comunidade dos santos. Seria uma justificativa para aquela geração, para as pessoas secularizadas e dizerem de que não valeria fazer parte da comunidade dos cristãos. E aqui então nós entendemos uma coisa. O evangelho, primeiramente, ele precisa ser eficaz na vida da igreja, para que depois então seja eficaz na vida daqueles que não são cristãos. Se o evangelho não é eficaz na vida de um cristão, consequentemente, essa igreja, esse evangelho não terá forças para alcançar aqueles que não são cristãos. Nós, quando olhamos para a igreja de Corinto, nós conseguimos observar que ali havia desunião, havia impureza, havia incesto, havia dificuldades de relacionamento.
E o conselho do apóstolo Paulo, como sendo um pastor destemido para aquela geração, era levar a sua comunidade, a sua igreja a viver uma vida mais santa no Senhor. Ele sabia que sobre os seus ombros repousava uma responsabilidade de ser pastor e de orientar, porque ele sabia que as suas credenciais ele tinha recebido das mãos do próprio Cristo para ser ministro. Portanto, ele aqui diante dessa igreja destemido, com coragem, ele estava aqui apresentando as verdades para aquela comunidade, dizendo que eles precisavam agora deixar de lado o fermento e viver uma vida diferente em Cristo, para que pudessem receber a salvação. Jesus Cristo, se referindo à igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, ele traz um conselho. És infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, o verso 17. Esses são os conselhos de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia, aqueles que estão vivendo nos dias em que nos encontramos. É claro, embora ele apresente essa linguagem dura, repreensiva, mas quando nós olhamos o verso 18 do mesmo capítulo, ele faz um conselho, ele traz um conselho, ele diz o seguinte: aconselha-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Veja que Jesus Cristo apresenta o pecado, mas ele mesmo apresenta a solução. Ele mesmo diz que na pessoa dele é possível o pecador encontrar saída para o pecado. E é o que nós encontramos aqui na igreja de Corinto. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para a sua comunidade que eles estavam vivendo de uma forma irregular. Mas na sua própria carta, na sua própria epístola, ele apresenta Cristo. Ele aconselha no capítulo 5, no verso 7, aqueles irmãos a deixarem de lado o fermento e a viverem uma vida pura no Senhor. Porque ele sabia que vivendo dessa forma, esta igreja estaria cumprindo o papel de Cristo nessa terra. Nós precisamos entender, amigo, que dentro de uma igreja existe o trigo e existe o joio. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele mesmo falou sobre isso. Agora, é claro, a responsabilidade dessa igreja, dos líderes dessa igreja, é amar a todos. Deus deixou a responsabilidade sobre os líderes dessa igreja, que quem irá fazer a separação entre o trigo e o joio é Ele mesmo. Mas no capítulo 5, no verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem andais, nem comais. Nós precisamos entender essa declaração do apóstolo Paulo à luz da Bíblia. E vemos de que aqui o apóstolo Paulo não está dizendo de que nós não devemos ser amigos de pessoas que não conhecem a Cristo. Mas ele está dizendo, bom, se dentro da igreja existem pessoas que vivem com tais práticas e que foram orientados, que líderes procuraram, oraram com eles, jejuaram com eles, os aconselharam, apresentaram as verdades na palavra de Deus, e essas pessoas resolveram dissolutamente viver no pecado, no fundo envolvido na lama do pecado, então a igreja agora precisa orientá-los de que eles devem viver a vida deles. É claro, a igreja precisa dar os seus passos de amor, a igreja precisa os advertir, a igreja precisa ensiná-los a Bíblia, mas a opção em seguir as verdades na Bíblia e viver no pecado é pessoal. Somos nós que escolhemos. É cada um de nós que precisamos definir o destino que nós queremos dar para a nossa vida. Ou vivermos com o Senhor, ou sermos destruídos. E aqui no seu Evangelho, aqui no capítulo 5 da Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz essa verdade. O apóstolo apresenta àquela igreja a necessidade de viver uma vida pura, uma vida santa. E ele traz à memória daqueles irmãos as verdades, dizendo que uma igreja que está contaminada com o mundo, uma igreja que está vivendo as práticas pecaminosas do mundo, essa igreja jamais conseguirá ser o sal da terra. Essa igreja jamais conseguirá ser a luz de Cristo nesse mundo. Pelo contrário, ela vai perder a sua força, ela vai perder o seu brilho, ela vai perder a sua bênção, ela não vai conseguir alcançar os seus objetivos. A igreja
E nós sabemos que é necessário tomar uma atitude, como o apóstolo Paulo fala que deveria ser tomada naquele período. Capítulo 5, verso 5. Entregue a Satanás. O apóstolo Paulo fala que sim, que é necessário tomar as medidas adequadas, necessárias. Amar o pecador, orar com o pecador, visitar essa pessoa que está envolvida no pecado. Mas depois, então, se essa pessoa opta em permanecer no pecado, ele fala, bom, entregue a Satanás. É como um médico cirurgião. Ao fazer um exame em uma pessoa, descobrir que existe um tumor, ele sabe que se deixar aquele tumor ali maligno, aquele tumor vai tomar o corpo inteiro, vai matar o corpo inteiro. Para salvar o corpo, então o cirurgião marca um dia, faz uma cirurgia, elimina aquela parte que é maligna, para que o restante do corpo tenha condições de continuar a sua vida. E é o que ele está dizendo aqui. Se porventura dentro de uma comunidade alguém escolhe e decide permanecer no pecado, é necessário tomar uma posição com respeito a esse que toma tamanha decisão, triste decisão. Mas é claro, os passos de amar alguém, ele nos ensina que é necessário fazer. Mas amigo, aqui estão os conselhos do apóstolo Paulo àquela igreja. É necessário a cada dia fazer uma autoanálise na vida de cada cristão. É necessário a cada dia olharmos para a palavra de Deus e olharmos ao mesmo tempo para a nossa vida, para sabermos se temos vivido as verdades que estão contidas na palavra de Deus. A cada dia é necessário olharmos para a cruz de Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo e vermos se nós temos nos tornado mais semelhante à pessoa de Jesus. É necessário a cada dia olharmos para cada um de nós e vermos se temos galgado os patamares da santificação que o Espírito Santo efetua na nossa caminhada. É necessário a cada dia renunciar o nosso próprio eu e permitir que a palavra de Deus conduza e escreva a nossa história aqui nessa terra e na terra por vir. Gostaria você de nessa manhã se unir a mim aqui para que nós possamos nos voltar para Deus e orarmos a Ele? Oremos então. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas Tuas orientações. Nos toma nas Tuas mãos no decorrer desse dia. Nos eleve a cada dia a praticarmos as Tuas verdades e amarmos a Tua palavra. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome